Olha, nossa, eu lembrei do nada de uma série que eu assisti no Cartoon há uns anos atrás. Qual será? Deve ser alguma dessas aí. Ah, tá aqui na Netflix? Deve tá? Não tá. Tá aqui, mas e não tem legenda em português? Mas eu lembro que passou até dublado. Como é que não tem legenda e não tem nem a dublagem? Ah, então vamos desbravar o mar, não é? E como assim? Não tem em lugar nenhum? Mas se eu lembro que eu assisti dublado, como é que não tem lugar nenhum pra baixar? Deve ter sido tão esquecido que ninguém quis gravar, mas pera aí. Tem uns blogs antigos que tinham os links. Mas esses blogs aqui estão com os links quebrados, por quê? Peraí, direito autoral? O link caiu por direito autoral? Eles lutaram pra ter, mas não colocaram em lugar nenhum? E agora? Então não foi dublado? Pô, mas o site aqui falou que foi dublado. Como é que a gente prova que essa dublagem existiu? Então, pessoal, lê aqui, depois dessa historinha, eu gostaria de verdade que seria só um dramalhãozinho, um draminha, pra fazer o início do vídeo, né? E sem dúvida, se eu fizesse esse draminha na época do auge da Netflix, todo mundo riria de mim. Mas com The Crow, vários jogos sumindo de redes, e foi basicamente isso que aconteceu com essa série, Stormhawks. Lembra, mas eu não tô entendendo qual é o ponto aqui do vídeo. Tá vendo essa senhorinha aí? Ela teve um hiperfoco e começou a gravar todos os comerciais em fita cassete, por anos. E anos depois, muitas das coisas que existiram só foram registradas por causa dela. Então registrar aquilo, como você poderia preservar essa história? Porque se você não tem algo que prove que algo existiu, esse algo nunca existiu. Não faz parte da nossa história. Os artistas nunca existiram, nada existiu. Então se você não consegue preservar a sua história, nada existe. E quando veio a internet, meio que todo mundo falou, agora vai ter preservação, vai todo mundo poder salvar no Drive, vai todo mundo poder salvar no site. Quando veio o streamer, tudo localizado na Netflix, até a pirataria, pô, todo mundo achou que, agora vai, né? Porque antigamente, o que o pessoal falava é, a preservação não existia porque não tinha internet. As gravações eram só feitas em fita ou em CD que podia sumir. Na internet, pô, não custa nada colocar na internet. Uma vez na internet, tá aqui pra sempre, e a gente percebeu que não. Principalmente quando as empresas usam as leis de direitos autorais e depois não fazem o mínimo. Direito dela, não é? Mas a gente percebe o que elas vão lá, tiram e não fazem o seu trabalho. O mínimo foi preservar o trabalho, os artistas elas não fizeram. E é isso que nós tivemos aqui, que Stormhawks estava com a dublagem perdida. E a única coisa que a gente tinha era um pedaço de um episódio dublado, pra gente saber que um dia foi dublado. E essa dublagem se perdeu. E eu tinha assistido do dublado lá para 2016. E apenas aquilo que importa para os empresários e que tem sucesso tem o direito de existir. Até que eu lembrei que eu tinha baixado esses episódios. E eu pensei, caba, qual a chance de eu ir na Taco isso aqui salvo? Porque eu sou desorganizado. Babum. Primeira temporada, 19 episódios dublados. E eu falei, puta merda, né? Eu pensei, caraca, que incrível. Só que aí eu parei pra pensar, mano, qual a chance do cara que eu baixei lá em 2016 no Drive ainda estar com o Drive compartilhado comigo? Não estava, eu não achei o link desse Drive, não estava mais comigo. Só que eu lembro que lá em 2016 eu compartilhei com um dos meus amigos o link desse Drive. E o Drive era aberto, se eu não me engano. Aí eu pergunto, mano, você tem o Drive que eu te mandei lá em 2016? Eu falei, mano, como é que tu quer? Mano, procura. E Z dos Santos, Goku Yokai, muito obrigado ter preservado essa dublagem por acho que foi mais de 10 anos. Ou seja, mesmo se eu não tivesse esses arquivos, eu conseguiria recuperar. E eu achei e recuperei. O cara mandou, tá lá no Drive do cara. Eu nem sei como, tá? Porque os caras arrancavam o link de tudo. Muito interessante. E o que eu fiz? Eu peguei essa dublagem, eu decidi, já que eu tô fazendo essa aqui, reassistir a série. Outra coisa, tentar recuperar, tá? E o que eu fiz foi basicamente, peguei a versão que tinham disponibilizado pra gente em HD, não é em HD, se eu não me engano é 480p. Só a segunda temporada de alguns episódios em HD, que merda, né? Mesmo estando no Disney Plus. Eu peguei em inglês e sincronizei a dublagem pra gente poder assistir em HD, dublado. Ah, Lei, e a preservação? Eu queria ver o original. O link do original tá na descrição dos vídeos, tá? Ou se você quiser ver como é que era, se quer ver lá a votação do Cartoon Network que tinha na época, que era feito no meio do episódio, quiser ver a qualidade que foi preservada naquela época, não, se quiser ver, tá aí. E os episódios que não recuperaram, que se eu não me engano, das 26, só tinha 19 dublado, então 9 são Lost Media mesmo. E eu aproveitei e legendei. Então se você quiser experimentar,
pode ir lá. Tá, o que não tá dublado. E a segunda temporada eu aproveitei e legendei. Por quê? Porque eu quis assistir tudo, né? E a legenda da primeira temporada, da segunda temporada, está completamente legendada. Se você quiser, então, experienciar, ou dar uma chancezinha, só pra ver como era a dublagem, ver o Endo dublando, tá lá, viu? Trabalho feito. E aproveitando que eu fiz tudo isso, vamos fazer, então, o que eu não gosto de fazer um reviewzinho, uma análisezinha pra série. E não se preocupe, não vai virar o Wakfu. Na verdade, porque o que eu aprendi com o Wakfu, eu apliquei aqui. Por quê? Se você for no Serializate, cada app eu fiz uma criticazinha lá. Então, se vocês querem a minha impressão, por algum motivo, cada app já tá lá. Então, o que eu vou fazer é uma experiência e uma análise geral do que é essa série, dos apelos dessa série, se ela vale a pena e pra falar da minha experiência, dos acertos e dos erros dessa série, tá bom? Atmos, um planeta que tem 1000 reinos nos topos das suas montanhas, cada um deles protegido contra as forças do mal por um cavaleiro celeste. Monstros, bandidos e os piores de todos, os Ciclonianos. O maior cavaleiro celeste de todos liderava os Stormhawks. Sua missão? Unir todo o Atmos e se livrar para sempre de todo o mal. Mas ele foi traído. Os Stormhawks foram derrotados e todos perderam as esperanças. Até agora. Eu sou o Arrow. Sou o último descendente dos Stormhawks originais. Herdei a missão deles. Este aqui é meu esquadrão. Ben, o atirador. Tic-tcha! Junko, o fortão. Oh, desculpe. Piper, a especialista. Vamos nessa! Stork, o piloto. Estamos fritos. E é claro, meu copiloto, Radar. Somos os Stormhawks. E pra nós, o céu nunca é o limite. Uhul! Stormhawks. Primeiramente, eu tenho que falar duas coisas. Uma que é muito cruel. Faz sentido essa série ser esquecida, infelizmente, porque ela é facilmente esquecível. Ela é o tipo de série que, infelizmente, não se tem qualidade pra se postergar no tempo. Lê, do que você tá falando? Qualidade não é uma necessidade pra se manter, pra virar, cair no imaginário popular, mas ela é necessária pra quando você não tem sorte. Então, você precisa de uma série de fatores. Marketing, sorte, fator social, TV aberta, várias camadas para fazer sucesso, para virar um ícone cultural ou para ser lembrado. E cada coisa que você não tem vai minando. Então imagine uma série espetacular, 10 de 10, mas deu azar. Não tava na TV aberta. Deu azar no marketing, o marketing errou. Talvez ela era perfeita, mas os 3 primeiros episódios não eram legal. A empresa, filha da mãe, como ela fez nesse caso aqui, foi lá e tentou colocar na internet, ela saiu tirando todo mundo, que impossibilitou que uma cultura fornecesse. Então tem várias características. E essa série, ela tem vários erros caricaturais. O que faz essa série ser apenas mais uma sériezinha episódica que passava só. Então ela é, em si, uma série comum. No mínimo, tá? No mínimo, é uma série comum. Uma série comum. Ainda deu azar. Quando eu assisti, faz sentido isso aqui não ser lembrado. Não é uma joia bruta, esquecida, não é algo subestimado, não. É uma sériezinha que não deu sorte e não tinha qualidade suficiente para forçar a sua entrada. Então, vamos argumentar o porquê esses 2 primeiros episódios, eles são fracos e eles não se ajudam. Ponto número 1, não quer dizer, são fracos, pensa na época. Gente, como eu tô falando aqui, às vezes fazer um episódio só medíocre pode ser a pior das suas coisas. Como eu falei, é sempre uma escalada. É sempre 1 mais 1 mais 1 mais 1. Uma sequência de erros. A base da sua obra. E se você quer que a sua obra faça muito sucesso, cada errinho, para diminuir o ruído, vai ser muito importante. A série até começa interessante. Com o quê? Com o que eu mais vou elogiar? A perseguição. Começa com perseguição. Só que aí que a gente entra. A perseguição é para apresentar. A perseguição é apenas informação. Então, começa eles perseguindo, o nosso protagonista sendo perseguido para fazer uma interação e apresentar os arquétipos dos personagens de uma maneira direta. Então tá correndo, aí vem o grandão destruindo tudo, para você achar, entre aspas, que ele tá sendo perseguido pelos vilões, mas na verdade é o amigo, que na verdade é a interação para mostrar depois que o Arrow, ele tem muita coragem, porque ele desce lá embaixo para mostrar a ambientação, o que é interessante. O que é interessante, aí depois desse começo interessantezinho, a gente entra pra problemática. Que agora eles vão ser ordenados. Agora eles vão ser cavaleiros. Agora eles vão ser cavaleiros do céu. Vão ser nomeados cavaleiros do céu.
Por que eu deveria me importar? Esse é o quê? Esses 2 primeiros episódios, e que a série até mesmo demora para você engrenar. Porque talvez você lá no Cartoon, talvez você quando estava meio entediado decidiu assistir essa série, você não tenha se perguntado isso, você estava lá no Cartoon, clicou para assistir, por que eu devo me importar? E se não te responder, vai ter uma série que vai lhe responder. Vai ter outra série boa que vai lhe responder. Por que eu tenho que importar? Porque eu não sei o que é o Stormhawks. Qual é a importância? Qual é a função? Qual é o mundo? Por que eles querem? Por que eles querem? Aí que a gente entra na principal problemática. A problemática que é, na verdade, até esquecida, que eu achei é lindo, maravilhoso. A problemática é porque não querem ser tratados como crianças. Peraí, você vai ser ordenado. Mas peraí, não, isso é muito novo, não pode. Então é um link involuntário para a criança que está assistindo, para resgatar aquela sensação de quando ela quer fazer algo e a pessoa fala, não, você é muito criança para fazer isso. Quer beber cerveja? Não pode. Entendeu qual o ponto? Então fica um link frágil, porque não está dizendo sobre o personagem, está tentando refletir o que você que está assistindo estaria querendo. Então imagina se tivesse o passado do personagem, tivesse o objetivo do personagem, algo óbvio que tá tipo em toda a abertura, o antepassado dele, claro que não vai ter, mais pra frente eu vou falar sobre isso. Então você não sabe o porquê é importante, além do link de conflito. Então a gente vê lá a traição. Essa traição é importante por quê? É aquela coisinha de aparece o personagem, nossa, esse personagem é isso, ele traiu, esse personagem traiu. Fica o link pobre. E depois disso tudo, que é pra ser, entre aspas, o app do protagonista, nós não tivemos ativamente a interação dos outros personagens. É muito engraçado você parar pra pensar nesse primeiro episódio e o Emozinho, faz, eu estou aqui até não ter algo melhor, pra fazer um mistériozinho, e quando você vai ver os episódios avançando, não tem nada a ver. É quase como se os 2 primeiros episódios fossem completamente isolados. Ou seja, não tem objetivo dos personagens. Parte 1, parte 2. Não tem porquê, não tem querer, não tem desenvolvimento. Ai, como eu queria. Ai, era o meu sonho. Tô treinando. Alguma coisinha pra se conectar com os personagens. Aí, do nada, já corta pra traição. Aí, do nada, corta pro Dark Ace. Oh, meu Deus, Dark Ace. Ele tem toda a aura do vilão. Meu Deus, ele acabou com todos os originais. Com todos os guerreiros originais. Quem somos nós pra lutar contra alguém que... Só que aí, quando tem a batalha, é relativamente meio fácil. Aí vem o poder do nada. Só que no Ep 2 não tem a complexação. Não dizem do que é esse poder, de onde ele vem, de onde ele vai. Ali, aí você tá pedindo demais porque é uma série pra criança. Beleza, não tem nenhum problema com isso. Só que aí é que a gente vai. O que você faz ao redor disso? Você fez uma promessa. Vai ser o que vem depois. O que une esses personagens? Qual a cola? E você acha que é suficiente o protagonista agir como protagonista, ser corajoso, ser inconsequente, é suficiente para fazer eu gostar do personagem? As batalhas foram interessantes o suficiente? E aí que a gente entra? Não. E o Ep 2 até mesmo piora, porque o Ep 2 é esse mesmo rush, acelerado, a direção é acelerada, o objetivo dos personagens é acelerado demais. Aí vem um personagem que, quando eu assisti a primeira vez, isso eu lembro, eu achei que ela ser a principal, ela vai ser a mentora, entendi, ela vai ser a mentora, por quê? Eles vão ser o arquétipo de crianças, e ela vai ser o arquétipo, não, ela vai embora, ela vai embora, e vai aparecer mais 3 episódios em 52. Tipo, mas aparece as crianças, exatamente o que vai desenvolver. Qual vai ser o arquétipo deles? O que os personagens são? Quais os objetivos? O que tira o fôlego? O que tira o medo? O que dá medo ao Arrow? E o mais engraçado é que a série prova o que faltava nela era isso. Mais para frente. Graças a Deus, né? Porque senão a série ia ficar bem chatinha no começo. Lê, não concordo, tá? Isso daqui é básico em série infanto-juvenil. É básico, tá? Como eu citei, Sonic. Zack Storm. Outro. Zack Storm. Pô, até séries são completamente episódicas ou seja, esses 2 primeiros episódios não conseguiram focar nos personagens e não conseguiram focar 100% no ambiente. Ficou quebrado, que ficou destruído no meio, que ficou com aquela sensação de, eu não entendi 100% os personagens e não entendi 100% o ambiente. Então por quê? É tão rápido. A gente não teve mostrando as ilhas flutuando no céu. A gente não teve aquele mundo como mundo. A gente não teve os personagens como personagens.
A gente não teve um bom set de objetivo. A gente não teve uma boa apresentação dos vilões. Os personagens apenas se mexeram. Passaram quais são os arquétipos dos personagens, informaram o que é o mundo, mas não fez a emoção vir. Eu poderia argumentar o que deveria ser feito, tá? Mas mais para frente vai ser óbvio, né? O que deveria ser feito e como as coisas mudam. Então, basicamente, não te preparou para a sequência de episódios episódicos que vão vir. O que, como eu falei lá com o Akifu, com o Akifu, quando você vai fazer uma série episódica, ou você já gosta muito dos personagens, como é Sonic Boom, ou você faz parte 1 e parte 2, parte 3, serem super divertido. Para você gostar muito dos personagens, para você entender muito dos personagens. E caso você não tenha percebido, muito comum em obras é não ser um grupo. Ser 2, 3. Por quê? Porque você consegue organizar melhor. Só que a quantidade. Só que a equipe, adivinha. Avatar, quantos grupos são? São 6. Ou seja, os episódios são muito acelerados. Não dá tempo para os personagens serem eles, para eu gostar dos personagens. Não dá tempo para eu gostar do mundo. Simplesmente não tem tempo. Então, para a série funcionar, ela deveria ser muito boa no seu comecinho. Para eu já amar e entender os episódios. Para num episódio meio aleatório, eu gostar do personagem, porque eu estou entendendo mais um pouquinho do personagem. Mas nunca é bom o suficiente. Então, Lê, você acha que não vale a pena? Sinceramente, eu gostaria de te perguntar por que vocês acham que eu restaurei essa série. Porque mesmo que ela não seja universal, ela tem as suas qualidades. Então vamos falar delas. Já fui malvado, vamos lá. A principal característica dessa série é visual, tá? E por isso que não tem como assistir essa série como tava na restauração, em abaixo de HD. Não tem como. Porque o principal apelo é o design dos personagens. Mesmo o cambitinho fino. Rapaz, vocês já viram a perninha da Piper? Tadinho, é um cambitinho, um palitinho. Mas tirando esse ponto, o ambiente é muito bonito. O designer dos personagens é muito bonito. É muito designer feito pra criança achar cool, achar legal. Designer maneiro, anos 2000. E até hoje, ao você olhar, é muito legal. Olha esse material promocional que o pessoal usava. Então, a ambientação é bonita, as máquinas são bonitas, os reinos são bonitos, o ambiente é bonito e os personagens são estilosos, emanam uma carisma. Então, se você olha para os personagens, você olha para o mundo e você gosta, você já tem uma das características que podem te fazer ter muito valor a ter essa experiência. Rapaz, só isso pode te ajudar demais. E então, se o apelo é visual e a imagem da restauração tava horrorosa, eu falei, impossível. Vou estar restaurando, tá colocando aqui pra... ninguém vai querer assistir. Por quê? Em quesito de escrita, comum pra ruim. Os 2 primeiros episódios, que parte 1 e parte 2, são a síntese de a história não tem começo. A história simplificou os seus apelos, que é o quê? Só isso, não tem muito o que definir. Assistir os 2 primeiros episódios, porque é um grupo, é um grupo dele. O protagonista, o que é o protagonista? Qual o arquétipo dele? Temos a engenheira, a estrategista, que é a Piper, sem dúvida a melhor personagem. Temos o bobo, que é o atirador. Temos o forte, que também ele entra naquele contraponto de ser forte, mas ser carinhoso. O músculo cheio de coração gigante, tanto quanto o músculo. E o emo depressivo. Então a gente tem esses 5 personagens que eles são apenas o seu arquétipo e limitados ao seu arquétipo, e a gente não desenvolve eles. Então, nos 2 primeiros episódios, nós não setamos nem quem é o protagonista. Nós não setamos quem é a Piper. Nós não setamos a interação. Nós não setamos o mundo. Então a gente entrou, os personagens se apresentam e acabou. Vou dar um exemplo com uma série um pouquinho mais moderna, mas que fez isso bem e nem precisava fazer. Sonic Boom. Calma, eu sei. Sonic Boom, Titans Go fez isso também, mas que é o quê? Você seta o que é o personagem, a interação dos personagens, qual a relação deles, o mundo louco que eles estão e qual é a característica e o que esses personagens são. A série não faz isso. Que faz então você entrar e você não sentir apelo nenhum, você não sente necessidade nenhuma, você não gosta assim dos personagens, além daquele aspecto maneiro que os personagens têm ao serem parados. E a gente tem aquela coisinha infeliz que é uma série episódica. Os episódios episódicos não são tão legais. Tem aquela sensação, aqui é achismo. Então, desculpe a equipe que trabalhou. Fizeram os episódios episódicos sem querer conectar com a trama principal
meio que e foi jogando aleatoriamente no meio da trama. Por quê? Muitos episódios episódicos têm a sensação... Vamos lá, exemplo bobo. Ep 1, Ep 2, depois o Ep 3, horroroso, e depois o Ep 4. Já é melhorzinho, já é o Ep da Piper. Só que acontece, a gente tá tendo um episódio, que é o episódio 4, que ele vai desenvolver os personagens. Só que ele desenvolve um pouquinho cada personagem. Rapaz, aqui era pra gente ter o app de cada personagem. O app do grupo. Ou um app do mundo. Mas nem isso a gente tem. Então, pelo começo ser fraco, então temos um problema. Pensa que é como se fosse uma casa sem estar com um terreno bem feito. Você vai construir a casa, mas a casa sempre vai ficar torta. Porque o terreno não foi bem feito. E casa torta é assustador de entrar, não é? Pra você ter noção, o primeiro app legalzinho é o app 6. Por quê? Porque ele já seta. Já é um episódio mais de um personagem só, já seta uma nova dinâmica, já tem uma surpresa. Mesmo assim, ainda é um episódio meio ruinzinho, porque ele, de novo, ele tá comendo tempo com os outros personagens. Porque você não consegue gostar ativamente dos personagens, porque eles ainda não foram desenvolvidos. Ah, Lê, mas no começo conta, gente. Contar lá, ai, você tá em Atmos, ai, reinos. Você contar e mostrar é estupidamente diferente. Ao ponto que o primeiro episódio que eu fui falar, tá, esse episódio é legalzinho, foi o episódio 9. O episódio 9. E é uma escalada de problemas. A gente não tem vilão interessante. A gente não tem o mundo ainda sendo realmente desenvolvido. A gente não tem o desenvolvimento dos personagens. A gente não tem uma macro trama pra onde os apps vão. E a gente não tem apps episódicos bons. Porque o problema não é o app episódico, gente. Não, muito pelo contrário. O meu app favorito da saga foi um app episódico. A questão é, o que tem mais? E eu acho caricatural porque o app 9 é o melhor app até o app 9. Aí o app 10 já é um app horroroso. Esse é o problema, que é o problema, na verdade, muito comum de série episódica. Se você assistiu o Wakfu e depois o melhor app 9, depois um app bom, próximo do 9, app 13. Aí depois do app 13, app 14, horroroso, pior app até então. E aí a gente fica com appzinhos até o app 17, que já é um appzinho mais legal. Por quê? Porque basicamente, isso é o que sintetiza todo o problema da série até mais ou menos a segunda temporada. Então, se você já sabe, e se você tem o costume de fazer crítica de série dessa época, ou série mais episódica, mais infanto-juvenil, você sabe o que vai acontecer na segunda temporada. Exatamente. A primeira temporada pra vender pra equipe de produção ou pra TV, e a segunda temporada vem o que você queria fazer mesmo. E vem o episódio 17, que é a prova do que eu tô falando. O que eu falei lá no episódio 6? Qual a melhor personagem? A Piper. Por quê? A Piper, ela é a única personagem que tem um motivador. Ela é a única personagem que foi desenvolvida, que tem uma trama. Então, basicamente, todos os episódios que focam nela são interessantes, porque ela não é um arquétipo. Ela não é o protagonista. O que é o protagonista? O protagonista. Justiça. O que é o bobão? O bobão. Então você não tem algo que desenvolva o personagem. Eles são seus arquétipos, nível série para 5 anos. Aí vem a Piper, que é 8, 9 anos. Ela já tem inseguranças, ela já tem um desenvolvimento, ela já tem uma característica de ser inteligente, ela já tem uma dualidade de ela ser a subcomandante, que isso é tratado, e as inseguranças. E nesse app 17 tem um desenvolvimento dela e o desenvolvimento das inseguranças do protagonista, que é um app bom e até mesmo interessante. App 17. Que é um app que eu falo, esse app é legal mesmo. Até então eram apps divertidinhos. Aí vem lá, app 17. Sim, tá entendendo qual é o problema dessa primeira temporada. Aí temos o app 18, legalzinho. Aí depois a gente entra 19 ruim, 20 ruim. Aí a gente entra no app 21, que é a síntese desse problema. Por quê? Temos um problema com os vilões. Os vilões têm aquela pegadinha Equipe Rocket, que pra uma série episódica que não quer ter comprometimento, é legal, só que isso tira o quê? A, entre aspas, aura do vilão. Eles perdem toda a imponência, eles vêm pra perder. Então a gente não tem medo deles, não sente nada deles. Mas, aí que aí tá, o Dark Ace é o arqui-rival do protagonista. Eu não me importo. Porque ele vem, apanha. Ele diz, nossa, ele é incrível, como é dito lá no começo da série e... você não entende. Aí a gente vem pro app 21. E o app 21 é um app que eu falo, é bom. Esse app é bom, porque ele em 20 minutos conseguiu dar um arco para o grupo, e aqui a gente vê o grupo funcionando como grupo. E você percebeu, eu não consegui elogiar ninguém do grupo a não ser a Piper. O grandão tem até um app legalzinho da insegurança dele, mas já vamos falar de outro problema, tá? A gente vai falar de outro problema. Mas esse app, a equipe funciona. A gente sente a equipe funcionando.
E ainda tem uma nova personagem, um novo arco do personagem. A gente vê qual é a pegada da equipe e ainda temos um plano interessante do vilão. E a vilã sendo imponente. E a série brilhando aonde ela brilha melhor, nas perseguições. Isso aqui fica bem claro. Outro problema da série é as lutas são ruins para burro. Nossa, luta ruim. Mas em compensação, as perseguições, por quê? São mundos com ilhas voadoras. Então tudo que é da hora é a nave, perseguição, corrida, é interessante. Então tudo que é movimentação é interessante. Só que quando é luta, é repeteco, é poderzinho. Você não sente imponência, como foi tentado vender no App 1 e App 2, tá? E acaba então criando, quando vai ter algo de ação, é absurdamente desinteressante. Então aqui nesse app, não tem isso. Então é só perseguição. Então funciona quase tudo. Funciona quase tudo nesse app 21. Aí a gente vai para app 22, que aqui, no episódio 22, eu vou querer elencar outro problema da série. Vamos lá, gente. Eu tô falando que os episódios são ruins. Os episódios episódicos são ruins. E eu falo que isso é comum. Então por que isso é um grande problema? Sendo que, pô, é normal, apps episódicos, séries. Uma coisa é, como eu falei, da base. Então, uma série com alguns episódicos ruins, quando ela tem base, tudo bem. Pô, exemplo mais caricatural, eu assisti todo o Dragon Ball Super. Por quê? Porque a base de Dragon Ball eu já gosto. Então o que significa? Episódios episódicos ruins, quando eu já gosto dos personagens, quando eu já tenho empatia pelos personagens, são muito melhores do que episódios episódicos ruins que eu ainda não gosto. Porque esses episódicos ruins me impedem, me saturam para gostar dos personagens. Então se você... Lembra que eu falei lá com a Akfu? Série, até o episódio 10 não é tão gostosinha. Mas os episódios episódicos de Akfu são bem melhores do que o aqui. E tem uma trama que foi já apresentada. Tem um objetivo. Aqui não. Então, basicamente, se torna uma roleta russa do quanto o que é bom ser bom o suficiente para superar os erros. E o episódio 22 é isso. Por quê? Se esse episódio 22 fosse o episódio 4, 5, por quê? Porque o episódio mostra os inimigos, como formação paramilitar, como um governo autoritário no app 22. E aqui é basicamente um app para mostrar a equipe, como problemática, como inimigos. Pô, tem um monte de coisa interessante nesse app, simbologicamente, para uma obra infanto-juvenil bem legalzinha. No app 22. E quando eu for chegar na segunda temporada, vai ficar ainda pior, tá? Que eu vou falar disso. Não vou falar disso aqui agora, para não ficar desconecto e você não se perder. Sabe por quê? Ou seja, não é só uma questão de, se os melhores episódios estivessem no começo, as pessoas gostariam mais. Sim, isso é fato. Então se o app 23, que também é um app episódico, é muito bom, tá? O episódio 23 também é bem legal. Porque ele é bonito, ele é bem feito, ele tem ele é muito episódico, mas ele é legalzinho. Então se esse episódio 23, e o 22, e o 21 tivessem mais no começo, só por eles serem bons, é muito melhor do que a sequência de episódio meio bunda. São os únicos episódios que chegam próximo de 4 estrelas de 5, do que um monte de episódio 2, 1,5. Só isso. Mas aí que a gente entra na bizarrice, que é a segunda temporada. Que a partir da segunda temporada, a segunda temporada é o que deveria ser a primeira temporada o tempo todo. Que é consistência narrativa. Que é consistência na história que você quer contar. E não, a gente tem uma historiazinha aqui, vamos jogar um monte de episódio isolado, rushado, que é outro problema desses episódios, eles são muito rushados, são muito rápidos. O app da... Se eu não me engano, é o app 17, que ele é um app da Cidade Proibida. Pô, é só você pegar o finalzinho, que tem, quase nenhum app acaba nesse sentidinho mais lento, de contemplação dos protagonistas pensando, conversando. Não, acaba do nada, assim, no meio da ação, né, pra ser aquele sentido artificial pra criançada. Opa. E na segunda temporada, a gente começa a ter episódios episódicos simplesmente melhores. A gente começa a ter histórias que conectam. O final de um episódio vai pra outro, direto. E outra coisa, que é a prova cabal e absoluta do que eu tô falando, app 20 e app 8 da segunda temporada. O app 20 conta a origem do grupo. Gente, isso daqui é porque é muito rápido, tá? É muito rápido, então não daria pra ser o começo. Mas, logicamente, se você é um escritor, era pra você ter começado aqui. Ou isso daqui ser o episódio 12, o episódio 3, na primeira temporada. Porque nesse episódio de origem, mostra o objetivo dos personagens.
desenvolvimento dos personagens, mostra motivador. O grandão, ele era inimigo. Mostra eles lutando, mostra de onde veio a nave, o objetivo. Se conecta com a mítica, coloca eles até como escolhidos. Ali era óbvio porque narrava na abertura. Gente, uma coisa é narrar, outra coisa é ver. Uma coisa é informação, outra coisa é sentimento. Dizer e a gente sentir é muito diferente, meu amigão. Muito mesmo. Então, literal, se eu falar pra alguém, quer assistir essa série? É errado. Mas quer assistir essa série? Ep 1, Ep 2, aí é necessário, e Ep 20 da segunda temporada. Não tá dublado, porque a segunda temporada, mas pronto. Cara, a série vai ser outra pra você. E eu ainda digo mais, tá? Se você puder encaixar o Ep 8 da segunda temporada, porque esse Ep 8 é o Ep que desenvolve o protagonista, que até então ele é só o protagonista. Ele é alguém com designer maneiro, só. Então se você puder colocar o Ep 20 e o Ep 8 na primeira temporada, o Ep 20 no terceiro, o Ep 8, depois do Ep 13, 12, ou quando você sentir, cansei, vai pro Ep 8, que são esses Eps que desenvolvem os personagens, porque é um Ep, é uma série, usa e abusa do grupo. Usa, que é o grupo. Os episódios é a trama do grupo. O desenvolvimento do grupo é a reação do grupo. E o grupo é ruim. Se o grupo está ruim, se você não se importa, a série fica quase torturante. E é aquilo que eu falei. Você não vai conseguir passar dos episódicos ruins por causa disso. E a segunda temporada é até mesmo relativamente consistente. Tanto que uma coisa boba, se você for lá do perfil do Serializate, você for lá nos episódios e você quiser assistir só os episódios, é que é meio complicado porque tem alguns episódios na segunda temporada, porque tem episódios na segunda temporada que fazem um resgate a eps da primeira temporada. Você percebe que são eps pensados, são só eps que poderiam ser legais. Adivinha, se você já se importasse com os personagens. Tem um ep específico que é do protagonista fugindo de uma prisão, fazendo referências a filmes de escapada, a filmes de prisão, que ele é muito interessante, mas eu não me importo com o protagonista. Eu não me importo com nada, tá? Que fica só chato. Por quê? Porque é um personagem que eu não me importo se mexendo. E dado a velocidade e as lutas não serem muito interessantes, acaba virando uma referência plástica. Mas se você muda e traz esses episódios que fazem a gente gostar dos personagens, a Piper é o exemplo cabal disso na primeira temporada, e na segunda, todo episódio que ela aparece é no mínimo nota 3 de 5, tá? Pra você ter noção. O ep que ela finge que vai sair, o ep que eles começam a agir como crianças, brigando, e ela encabeça isso, e já é o ep que a gente interage muito com o personagem. No Bruto é uma série que o foco dela, os personagens são qualquer coisa. Tanto que, na primeira temporada, o último episódio, o personagem mais desenvolvido é a Condor. A nave, que tem passado. Bem que o grandão, ele teve o passado dele no episódio lá, mas de desenvolvimento de importância. A nave, na primeira temporada, o melhor personagem escrito é a nave por causa de um episódio. E a Piper, ela ainda tava meio... Ela não tinha passado, era só legalzinha a personagem. Aí, na segunda temporada, tudo fica legal. Ao ponto que o melhor episódio é o episódio 3 da segunda temporada, que esse episódio eu falo, esse episódio é bom. É um 4 estrelas sem reset de percepção. É o episódio que eu falo, assisti o episódio 1, episódio 2, não vou querer nunca clicar mais nessa série. Vê o episódio 3 da segunda temporada, Estratosfera, é legal, nossa. Esse episódio é a síntese do que poderia ser essa série nos seus episódios episódicos. É o máximo que essa série vai te entregar, tá? É tudo. Porque aqui, os personagens estão interessantes, as piadas funcionam mais, e o esplendor visual, que até então era inconstante, está aqui nessa série inteira. Então é, de longe, disparado o melhor episódio. É um episódio que eu falo, esse é o episódio que eu reassistiria tranquilamente. E é um ep bom, ep bom. E a segunda temporada, ela só é mais consistente. Os episódios episódicos são um pouquinho melhores, tem uma conexão entre as histórias, só. Mas no bruto, o que eu quero dizer com tudo isso? A segunda temporada é uma série normal, positiva. A primeira temporada é só ruim, onde a gente tem, tipo, sei lá, se eu fosse pegar só os eps bons, dá metade. Metade da série é episódio ruim, tá? Metade da série é episódio ruim no bruto. Então, tipo, 52 episódios, 26 são bons. Né? E ainda tendo que, de novo, inverter a ordem de alguns eps, tá? Então, isso que eu falei. Dá pra fazer, tipo, engenharia reversa de um fan-canon, de ordem pula uns episódios ruins. Se a segunda temporada não ficasse fazendo resgate e o mundo, aí que a gente entra em outro problema, e o mundo não fosse tão mal desenvolvido como personagem,
eu falaria tranquilamente, vai lá e assiste só os episódios com nota 3 pra cima, que eu dei. Sua experiência vai ser legal. Mas o que acontece? Como eu falei, é visual. O mundo é muito importante. E a segunda temporada faz muito resgate. Muito resgate. Então, pô, imagina lá o mundo do gigante e você pulou o episódio do gigante. Né? Então, tipo, fica complicado ainda. Então, tipo, é melhor você só reorganizar e pular só os episódios abaixo de 2 que eu dei. Aí não dá não, tá? Abaixo de 2 não dá. Tá, Lê, falou tudo isso. Pô, meu, antes você restaurou a série. Você legendou a bodega e tá falando super mal? Aí que tá, gente? Ainda é uma série legalzinha. Eu não me arrependo de ter assistido, não, tá? Muito pelo contrário, se dublassem a segunda temporada, eu reassistia tranquilamente. Até porque é a melhor parte, né? O problema é, foi uma série que deu azar e uma série inconstante, como é boa parte de quase tudo, né? Boa parte, muita obra que eu lançava, que tava no marasmo do esquecimento. Uma série que tinha potencial e não mostrou esse potencial. Ainda não consigo dizer, a série é boa, não tem dúvida não, mas vale a pena. Se você fizer o que eu falei, der a chance, EP 1, EP 2, EP 20 e EP 8 da segunda temporada, 20 da primeira, 20 da segunda e 8 da segunda, e você sentir, cara, dá, por quê? Porque aí a gente entra. Cara, eu sou muito visual. Eu sou muito visual, tá? E, cara, eu acho tão maneiro os personagens, cara. É meio bizarro você parar pra pensar que um adultozão, eu acho tão maneiro o design dos personagens. Eu adorei a Piper de verdade, a P6, eu já tava amando a personagem. Eu achei ela muito legal. Eu achei ela muito estilosa. Eu acho a nave muito estilosa. É estilo. E como eu sou um cara meio plásticozinho nesse sentido, que gosta de estilização, a animação ela é bonita, mesmo que a direção não seja lá essas coisas, e a animação em movimento não é. O ambiente é muito bonito, o cel shader que eles colocam aqui é muito bonito, me levou. E eu acabei falando, tá, compensa, eu vou. Tá bom? Eu vou. E compensa demais. E a segunda temporada é a prova cabal disso, e de verdade, eu gostei tanto do episódio 3 da segunda temporada, que eu compensou só por ele, tá? O final é rushado igual a desgraça. É aquilo que eu falei, sabe a casa que tava só torta? O final a casa cai, tá? O final a casa cai, pô. Mesmo nível do começo. É muita coisa que falta, é muito desenvolvimento de mundo que falta, é muita conexão entre as ilhas, é muita lógica interna de magia e de poderes que não funciona. Pô, a gente não teve os cristais, que é a mística do mundo, é aquela coisinha básica de escrever roteiro e desenvolvimento de mundo. Que aqui foi pulado, basicamente. Então, o final é ruimzinho, tá? Infelizmente. E outro problema, não tem final. Mas, pô, é aquilo, tá bom? Eu ainda acho que compensa pra caramba, pra mim, tá? Como isso daqui. E como eu restaurei a dublagem, como eu falei, blá blá blá, acho que compensa você dar uma chancezinha, tá? Amém. Ou você vai lá ver as críticas e assiste os episódios só que você quiser. 1, 2, não porque são bons, ao contrário, porque são necessários, tá? São necessários. E eu não sou do tipo, vê um resumo. Vai dizer. Cara, nem a pior coisa do mundo merece ser só vista por resumo, tá? E se ser resumo é o que tipo. Não. É desrespeito com a arte. 1, 2. Aí, 20 da segunda temporada. 4, 5, 6. Aí, episódio 8 da segunda temporada. 8. Porque só nessa organização. Mano, a sensação com a série muda muito, tá? Muda muito. Por quê? Porque a partir daqui, aqueles episódiozinhos que seriam tipo, vamos dizer assim, depois disso que eu falei, os episódios que são nota 2,5 vira 3. Episódio 3 vira 3,5. E só isso, é aquilo que eu te falei. Um episódio que você só acharia fraco, como é um personagem que você já gosta e já se importa, já fica bem mais interessante. Aí depois pode ir episódio 9, 12... e 13, o 12 eu não acho legal, mas ele vai ser importante, tá? 13, o 14 queima, 17. Tá, 16 com ressalvas. Aí vem o 17. Na verdade, eu colocaria esse 17, detalhezinho, depois o 9, tá? Se você puder, se você quiser, porque ele é realmente um episódio bem interessantezinho. Ele é aquele tipo de episódio que ele tem gancho. Faz de você querer assistir depois, porque coloca mistério, desenvolve personagem, é um app da Piper, que ela é a melhor personagem, ela que tem mais característica, é a personagem mais interessante, é ela que tem objetivo. E aqui nesse episódio 17, ele tem uma coisa bem interessante que é, ele tem lá um misticismo, que ele coloca o objetivo dos personagens. Mostra o objetivo da Piper, mostra os mesmos objetivos da Piper, mostra os mesmos objetivos dos personagens e até mesmo do protagonista, e no final termina um pouco mais lento. E faz você, caraca, nem parece que é um episódio dessa série. Aí vem o episódio 18, esse eu acho visualmente bonito, mas a história é blé. Depois, episódio 21, tá? Aí já é um episódio mais legal. Esse episódio 22, como já consertou, entre aspas, o apelo dos personagens, colocando o episódio
8. E o episódio 20, dá pra colocar esse 22 um pouquinho mais pra frente, porque ele é feito pra isso, então dá pra respeitar. E 23 é um episódio bem legal e bonito, tá? Claro que a série, visualmente, ela é meio inconstante. Então ela tem um começo legal e interessante. Aí o final ela fica meio mecanizada, mas ainda legalzinho. Existe mais episódio 25, 26. Não porque eles são bons, mas eles são necessários. Aí o episódio 1 da segunda. Ep 2. Ele é legal. Ele faz a primeira resgate, mas não. Vai pro Ep 3 da segunda temporada. Vocês vão ver, vão ver. Aí depois, Ep 4 da segunda temporada. Ep 7. Aí o Ep 8 eu já puxei, não precisa. Ep 9. Ele é legalzinho, mas meio cansativo, mas ele é importante. Depois, Ep 11, 12, 13, foda-se. Esse 13 aqui é foda-se. 14, 15, 18, 19. Esse 19, eu acho legal. Ao ponto que foi o único app que eu lembrava dele quando eu fui reassistir. Quando ele começou, eu falei, putz, eu lembrei do app inteiro. Esse é um app legalzinho. Principalmente porque esse app, ele é o app que conecta o desenvolvimento de todos os personagens, tá? Ele é um app de, entre aspas, recapitulação. Ele é um app que eu facilmente colocaria ele na primeira temporada. Mas eu acho que já consertou o suficiente, tá? Porque o App 19, ele brinca um pouquinho com a metalinguagem. Ele basicamente desenvolve os personagens através do cinema. Que é a noite de filmes. Então eles, através de cada filme que cada um fez, você tem o íntimo e o que o personagem é. Traduzido em um filme, na visão. Então aqui é tipo o estudo de cada personagem e o que cada personagem é, tá? E então deixa esse 19 da segunda temporada basicamente como se fosse... Cara, eu ainda não consigo gostar dos personagens. Vai pro 19, ok? Episódio 20 da segunda temporada, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, tá? Essa então é a minha lista de fancanon. E já lembrando aqui que isso em certo grau é um desrespeito pros artistas, pros escritores, os idealizadores. Que não é porque tem algo ruim, um erro, que ele tem que ser apagado, extirpado. Não quero ser isso. Não quero ser igual as Big Techs que querem ditar o que tem, a qualidade daquilo que pode existir ou em guerra judicial. Mas eu tô falando para você ter uma melhor experiência dado ao meu gosto, ao meu viés e como eu interpretei a série. E você pode até mesmo me responder que, cara, se for pra fazer tudo isso, eu não assisto. Não assista. Assista tudo ou não assista nada. Se você quiser ir um pouquinho mais purista, mas como já é uma série que ela é esquecida, já é uma série que não tem muito apelo, é uma série que você vai ser esquecida de novo, eu acho que dar essa chance, eu acho que compensa um pouquinho, tá? Ou pelo menos dos apps que eu acho realmente bons. E essa é a, entre aspas, mega crítica dessa série aqui. Ficou um pouquinho maior do que eu queria, mas eu acho que isso é importante pra dar a sensação. Pra vocês terem noção, eu calculei. Não é que eu calculei. Eu faço a crítica, eu tava fazendo a crítica dessa série, e cada episódio eu colocava no bloco de notas e depois eu coloquei lá. O bloco de notas ficou com 50 mil, claro que tem aquela coisinha de muita coisa repito nos episódios, tem muita coisa que daria pra ser cortada. Mas pra vocês terem noção do tamanho, dava pra fazer, tá bom? Mas se você quiser isso, assisti um app, não concordei com você, a crítica do que eu não gostei, tá lá. No Bruto, como é uma série muito esquecida, só tem a minha crítica lá no Serializate, basicamente, tá bom? Então dá pra sintetizar que essa série, ela é um estudo de como não fazer uma série episódica e de como você, até mesmo quando você erra, você pode acertar o suficiente para valer a pena a experiência que é assistir a sua série. Que a sua história talvez ela não seja ruim, talvez você só sequenciou a ordem que você está contando. Porque a ordem de episódios altera muito a soma dos produtos. A ordem que você conta muda muito. Então uma série ruim pode ficar uma série bem legal apenas ao alterar o App 1, o App 2, o App 3 e o App 4. Cada detalhezinho na sua experiência com a arte importa. E que é algo tão bobo quanto a ordem que você vai escolher para os seus experienciarem altera bastante a soma dos produtos. E essa série é uma prova cabal, sistemática e sequencial disso. Mas que mesmo assim, ainda vale a experiência se você talvez tiver um pouco de paciência, saco, ou curiosidade para ver se será mesmo. Porque o que pode acabar acontecendo é uma pessoa como eu fazer o que eu tô fazendo e depois ir para a experiência geral, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.